Bom, vamos falar sobre CPI um pouquinho, vamos falar sobre CPI com quem entende CPI, faz a CPI. O senador Humberto Costa está aqui com a gente. Bom dia, senador. Bem, bom dia, Fábio. Bom dia, Humano. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Alegria nossa, senador. Senador, o que foi aquilo ontem? Que cara mentiroso esse pastor vigarista. Que horror! É o famoso pastor vigarista, o pastor do golpe do vigário, do conto do vigário. O que o senhor achou daquilo? Impressionante, né? Impressionante. E eu acho que durante aí um bom tempo nós vamos continuar com essas figuras que são a cara do que é o governo Bolsonaro, né? Alguém que consegue desenvolver uma história quase que incrível, né? Ele o tempo inteiro mentiu na CPI, né? E a principal mentira foi a de que ele, pelos próprios meios, como se fosse um cidadão sem qualquer articulação dentro do governo ou dentro do ministério, conseguiria chegar até os altos escalões. É verdade que esse governo é um governo realmente completamente desestruturado, desorganizado, sem controles, sem qualquer tipo de transparência. Mas daí, para você, ao meio-dia, dar um telefonema para o Ministério da Saúde, às 4h30 da tarde, ser recebido para falar de um assunto que não agradava o governo nem o Ministério, que era a aquisição de vacinas, e ser recebido já nesse mesmo dia, levando ainda um grupo de pessoas ao seu lado, é uma mentira muito grande. Na verdade, ele está protegendo alguém. E eu acredito que seja alguém importante dentro do governo, ou alguém que cumpria um papel importante para alguém do governo, ou alguém do ciclo pessoal, não é, de figuras importantes do executivo. Então, senador, desculpa, eu vou adiantar o senhor. Eu assisti ontem aquela coisa durante 10 horas na CPI e eu tenho certeza que a pessoa que está escondendo é Jair Messias Bolsonaro. Porque não é possível. Como é que uma pessoa fala assim, não, eu achei que tinha oportunidade de participar de uma reunião lá no Palácio, mas por que o senhor achou? Não, porque eu vi no noticiário, aí resolvi que às 16h30 ia ter uma reunião do Ministério da Saúde, liguei e me atenderam às 16h. Como é que pode uma coisa dessa, senador? Há rumores aí, e eu cheguei a perguntar a ele, né, sobre a primeira-dama, né, porque o que se comenta é que ela tem uma relação de proximidade com ele por terem participação em igrejas evangélicas próximas umas das outras, né? E que é possível que talvez alguém tenha pedido em nome dela ou ela própria para que ele fosse recebido. Bom, que também não é um grave problema, não é? O grave problema é ele mentir sobre isso. O grave problema é que um cidadão como aquele, sem qualquer credencial, respaldado por uma ONG que é completamente fraudada também, chega ao ponto de se reunir, não é, com o alto escalão do governo na área da saúde, com o vice-ministro, que era o secretário executivo, para oferecer vacinas que não existiam, né? Esse é o retrato do governo Bolsonaro. Total desgoverno, total falta de controles, né? Bom dia, senador. Senador Humberto, nesse bolo todo aí de jogo de empurra, um dominguete empurra para lá, reverendo empurra para cá, se eles não revelarem os detalhes de quem realmente é o fio dessa meada, como é que a CPI trata isso? Bota esse bolo num pacote só? Como é que faz no relatório final? Eu acho possível, né? Porque aí já há o somatório de muitos crimes, né? O testemunho é absolutamente evidente. Isso só já é um crime. E a tentativa de promover corrupção passiva é crime, independentemente de se ter obtido ou não o intento, né? Esse pedido de propina de $1 por cada dose, né? Essas reuniões obscuras feitas em lugares não tão públicos, com conversas não tão republicanas, não é? As intermediações que representam tráfico de influência,
Tudo isso vai, eu tenho certeza, ao final, fazer parte do relatório do senador Renan Calheiros. E aí é por isso que eu disse já uma vez que eu creio que serão centenas de pessoas que serão indiciadas, que terão seus nomes encaminhados ao Ministério Público ou a quem de direito, né? Obviamente que nós continuamos fazendo análises dos documentos, das quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico. É óbvio que nós continuamos a ouvir depoimentos. Hoje temos um depoimento de uma peça-chave, mas que eu acredito que não será muito diferente do que foi ontem, né? Não quero fazer um pré-julgamento, mas eu tenho convicção de que o Coronel Blanco mentirá, negará que houve esse pedido de $1 por dose em termos de propina, vai negar a profundidade da relação que mantinha com o Cabo Dominguete e com o Cristiano Carvalho da VAT, com certeza. Mas nós vamos seguindo adiante, tentando, do ponto de vista de provas materiais, robustecer o relatório que será apresentado ao final. Bom, vou colocar aqui a nossa alegria e o nosso equilíbrio de volta neste programa aqui de manhã. Oi, Beli, bom dia. Bom dia, meninos. Bom dia, senador. Tudo bem? Bom dia, Isabelle. Bom dia. Bom dia. Beli está com carinha de cansada hoje, hein, Beli? Pois é, né? Fui dormir tarde. A noite foi dura ontem. na maratona da televisão e da Olimpíada, né? Vai lá, Beli, com você. Bom dia, senador. Queria perguntar para o senhor sobre a questão específica dos hospitais federais, né? O senhor está à frente aí desse grupo de trabalho, investigando a questão dos hospitais federais, especificamente, acho que aqui do Rio, né? Que eu estou falando aqui do Rio. Há indícios realmente de corrupção? Isso vai ser levado para as oitivas da CPI? E em que medida o ex-governador Witzel tem colaborado com esse processo? Bom, veja, o governador esteve na CPI e lá naquele momento ele deu já uma boa colaboração, porque ele apontou alguns caminhos que nós começamos a seguir e que parecem realmente fundamentais para nós chegarmos aonde nós queremos. As primeiras investigações que fizemos, elas nos conduzem, não é, a constatação de que um esquema muito parecido com o que havia na Secretaria de Saúde do Estado, e esquema esse que levou ao processo final de impeachment do governador Wilson Witzel, existem também nos hospitais federais. Nós pudemos constatar ali interferências políticas, contratos extremamente suspeitos que são realizados, contratos que têm aditivos de valores que são inexplicáveis, rumores da participação de milícias no controle de algumas das empresas que estão executando serviços para os hospitais federais, além de pessoas que deixam as suas impressões digitais em vários processos que são absolutamente questionáveis do ponto de vista da sua legalidade e também do ponto de vista do interesse público, né? Então, eu creio que as coisas devem avançar por aí. A outra coisa que eu queria ressaltar, que eu vi uma pergunta apresentada aqui na tela, a pessoa perguntando por que é que a CPI não prendeu o pastor que ontem esteve lá. O problema é que essas pessoas estão recorrendo ao Supremo e o Supremo tem dado uma imunidade a elas muito grande diante da CPI. O de ontem, por exemplo, ele tinha um habeas corpus em que uma das proibições era de prendê-lo. Qualquer tipo de constrangimento moral ou físico ou de restrição da liberdade não poderia ser aplicado. Por isso que muitas vezes eles falam até com um grau razoável de desenvoltura.
A eles é dado o direito de não se pronunciar sobre coisas que possam incriminá-los. Eles seguem à risca o que os advogados vão dizendo, e nós ficamos, de certa forma, de mãos atadas para tomar medidas que sejam necessárias. Aliás, eu acredito que uma das coisas que o parlamento precisa rediscutir é sobre o papel das comissões parlamentares de inquérito. O parlamento ele tem 3 funções importantes: a elaboração e aprovação do orçamento, a elaboração e a votação de leis e a fiscalização, em particular, do executivo. E a CPI é um instrumento extremo dessa fiscalização. Se ela é tolhida numa série das suas possibilidades, porque o entendimento do Supremo é diferente em relação a algumas coisas, é sinal de que, na prática, essa função está deixando de existir. Então, eu creio que deveria ser uma preocupação do parlamento debruçar-se sobre essa questão e elaborar uma legislação mais adequada e mais moderna para o exercício desse papel de fiscalização. Senador, eu posso fazer uma, Fábio? Pode, por favor. É que eu queria entender o negócio em si que eles tentaram fazer no Ministério da Saúde e por que não deu certo. Acho que isso é uma questão importante da gente responder. O que não deu certo naquele negócio, em que momento que parou e qual era o negócio ali, qual era o plus ali dos espertos? Bom, eu acho que são 2 situações diferentes, né? Uma situação foi essa de ontem, onde você tinha uma empresa que não tinha qualquer mandato ou qualquer autorização para vender vacinas da AstraZeneca e da Janssen, e afirma que o seu papel era promover um intercâmbio, uma inter-relação entre países ou estados, províncias que estivessem, ou privados que estivessem interessados em vacinas, e empresas que tivessem essa representação para vender as vacinas. Eles afirmavam que eles eram apenas facilitadores, não é? Então, eles não tinham nenhuma vacina para vender. Então, eles conseguiram adentrar ao Ministério da Saúde, utilizar pessoas importantes para fazer tráfico de influência e tentar conseguir, na minha opinião, uma das coisas que eles buscavam eram aquelas chamadas cartas de intenção. Se você tem uma carta de intenção do governo brasileiro dizendo que quer comprar 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de doses de vacina, com isso você tem condição de alavancar no mercado financeiro, não é, recursos, sob a alegação de que com esses recursos vai comprar as vacinas. E aí pode estar simplesmente dando um golpe. Existem empresas que fazem isso, recebem algum dinheiro e não entregam as vacinas, não é? Ou você adquire aí com uma margem de lucro gigantesca para depois pagarem esses empréstimos bancários. Essa é uma possibilidade. Tudo indica que hoje, no mundo, há uma rede que está fazendo isso e nunca deixa de encontrar incautos ou espertos que entrem nessa questão. Talvez do lado do governo tenham sido esses espertos, né? Que, embora não querendo saber a origem do dinheiro que apareceria, se preocuparam em cobrar, como disse o Cristiano da VAT, né? Essa atividade de vida, né? Então, nesse caso aí, é uma empresa estelionatária, golpista, com representantes golpistas, que se reúnem com corruptos do Ministério da Saúde e um tenta dar um golpe no outro, né? Então, esse é o cenário. No cenário da Covaxin é um pouco diferente,
porque ali você tem uma empresa que eu tenho certeza foi escolhida pelo governo Bolsonaro para fazer uma intermediação da compra de uma vacina que não era ainda regulamentada pela Anvisa no Brasil, com um contrato que foi obtido a partir de autorizações fraudadas da empresa indiana, que eu acho que permitiu que tudo andasse assim, mesmo com essa fraude, porque tinha interesse em fazer a venda, e não é um exemplo grande de compliance, de forma ética de atuar. Tanto é que no Paraguai essa empresa vendeu 2 milhões de doses de vacina, recebeu antecipadamente 6 milhões de dólares e não entregou as vacinas. No caso do Brasil, houve um grande avanço. Um contrato foi assinado com uma empresa intermediária que já tinha má fama e já tinha aplicado golpes no próprio Ministério da Saúde, e todos os passos foram dados. Isso só não aconteceu em termos de pagamento, de antecipação e provavelmente não recebimento das vacinas, porque tanto o funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Miranda, e a própria CPI impediram que acontecesse. Mas tudo estava pronto para que nós levássemos um mico aí de 1 bilhão e 600 milhões de reais na compra dessas vacinas indianas. E a outra não deu certo por quê, senador? A primeira que o senhor falou, não deu certo por quê? Não deu certo porque não havia vacina, não deu certo principalmente por isso. Não havia vacina e houve a denúncia do Dominguete, não é? Que foi o primeiro emissário da Davat, de que teria sido extorquido em um dólar por cada vacina. Quer dizer, essa não daria certo de jeito nenhum. Aliás, o acordo foi assinado, só não foi cumprido porque não entregaram a vacina. Se tivesse entregue alguma coisa, teriam pago 15 dólares. Se tivesse provado que havia a vacina, sim, teria havido esse entendimento aí. Obrigado. Mas o que mais chama a atenção é o seguinte: enquanto isso, a Pfizer, a Janssen, outras empresas que já estavam entregando vacina no mundo inteiro, não conseguiam falar com o Ministério para tentar vender, né, a vacina. E o cara ligava para o Ministério, não conhecia ninguém, né? Foi o que ele falou ontem. Não conhecia ninguém. Mas alguém ajudou? Eu, não, ninguém me ajudou. Eu só liguei lá para o Ministério e falei, preciso de Ao meio-dia, o cara liga para o Ministério da Saúde, para a cúpula da saúde do Brasil, e fala assim, preciso de uma reunião com vocês hoje às 4h30 da tarde. Do nada acontece a reunião. O cara é muito importante, né? Deve ser Deus atuando por esse vigarista desse pastor aí. Agora, o senador, decidiram ontem, tomaram uma decisão corajosa, a gente pensava que ia ser até mais problemático do que foi. A discussão não rendeu tanto quanto foi a convocação do Braga Neto, né? O Braga Neto agora está convocado. O general vai ter que sentar ali, e prestar depoimento. É o equivalente a tocar pianinho, lembra? Nos inquéritos policiais. Braga Neto vai ter que explicar muita coisa, mas não vai ter que explicar porque ele é militar. Vai como representante civil que do governo coordenou uma série de negociações aí para aquisição ou para postergar a aquisição de vacina. Quero saber do senhor como é que vai ser isso, que tem uma tensão institucional no ar aí, né? Muita gente ontem com receio lá na CPI, um receio não declarado. Como é que o senhor acha que vai ser essa oitiva do Braga Neto? Quando encontrar a gente com o doutor, o Alessandro, o Rodrigo e todo mundo mais? Deixa eu corrigir aqui. Na verdade, não só você, mas muita gente entendeu que a convocação feita ontem ao Braga Neto teria sido lá na CPI. Não. A convocação a ele... Não, é verdade. Lá ele vai ser na comissão, né? Não é na CPI. Foi feita pela Câmara dos Deputados para ele falar sobre as ameaças de golpe. Isso, exatamente. Ontem, nós iríamos votar a convocação do Braga Neto como coordenador do enfrentamento à pandemia da Covid durante esse período todo que ele foi ministro da Casa Civil. No entanto,
como a convocação estava um tanto restrita àquela história de quem mandou colocar a Covid na bula da cloroquina, e ele próprio não aceitou, alguns senadores ficaram dizendo que isso aí não era muito adequado, não estava muito bem fundamentado. Então, o que é que foi feito? O Alessandro retirou o pedido, até porque nós estávamos correndo o risco de perder essa votação, não é? Ele retirou o pedido e já elaborou um outro muito mais consolidado, muito mais forte, não é? Para que nós possamos votar na primeira oportunidade. O fato, eu não estou querendo julgar aqui os meus companheiros, os meus colegas, não é? Mas muitos avaliam que não vale a pena nesse momento, isso poderia ser lido pelo espírito de corpo dos militares como uma tentativa de atacar a instituição, mas cedo ou mais tarde nós vamos ter que fazer essa discussão e vamos ter que levar o general Braga Neto. Ele é um dos principais responsáveis por essa tragédia que nós estamos vivendo agora, porque ele coordenava o grupo de trabalho que envolvia todos os ministérios no enfrentamento à pandemia da Covid. Mas, de todo jeito, eu acho que foi muito bom que a Câmara o convocasse, e o convocasse especificamente para ele falar sobre essas ameaças à democracia que Bolsonaro e ele, inclusive, têm feito permanentemente. E eu espero que ele esteja lá mesmo. É isso aí. Então está corrigido. É verdade mesmo. Você tem que confundir as coisas aqui, mas foi a comissão, não foi a CPI. Agora, o depoimento. Agora, eu contei ontem 5 votos aí, pelo menos. Vamos lá. Omar Aziz diz que vota pela convocação, né? O Renan vota pela convocação. O senhor vota pela convocação. O Alessandro, que é o autor do requerimento, vota pela convocação. Falta um voto só. Mas é porque o Alessandro é suplente. Ele é suplente, O Omar, o Otto, o Eduardo Braga e o Tasso consideram que não seria ainda o momento de fazer essa convocação. Então, nós poderíamos perder a votação. E aí não valeria a pena. Eu acho que foi inteligente da parte do Alessandro retirar esse pedido. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que sentar ali na cadeira da CPI. Até porque deixar de convocar o sujeito só porque ele é general estabelece uma condição... Não existe, né? Até porque, veja, da ativa ou da reserva, eles estão exercendo funções civis e, portanto, eles têm que obedecer a todas as regulamentações, restrições, limitações, não é, da legislação que rege o trabalho dos servidores civis, não é? Então, você tem razão plenamente nessa questão. Esse é um país realmente sumindo do seu lado banana, né? Beli, pode concluir, pode fazer outra pergunta para o senador, por favor? Senador, queria mudar um pouquinho de assunto, perguntar para o senhor sobre a PL da grilagem, né, a 2633, que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, segue depois para o Senado, né? Queria saber o que o senhor acha dessa PL, acha que a oposição vai conseguir barrar o avanço dessa PL, ou a gente corre o risco realmente de ter a grilagem oficializada agora, né? Eu acho essa proposta uma coisa trágica, né? Vem complementar toda essa política de destruição ambiental, de desrespeito ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, de super apoio, né, a esses setores vinculados ao agronegócio, às atividades de mineração e garimpagem, né, que esse governo faz. Né? Eu acho que é uma coisa criminosa, lamento que tenha sido aprovado, e nós vamos tentar, no Senado, impedir. Mas eu quero dizer que, se no Senado, para algumas outras coisas, a maioria do governo não é tão sólida, para coisas como essa, que favorecem o agronegócio, o latifúndio, os interesses de grupos econômicos muito expressivos
eu acredito que a possibilidade disso passar é bastante razoável. Vamos lutar, vamos tentar evitar, mas eu não tenho muita, digamos, expectativa de que nós venhamos a conseguir. E com relação a essas mudanças propostas no Código Eleitoral? Eu estou mudando tudo lá. Não, eu estou Cotas para mulheres e negros. Eu estou acompanhando muito de longe isso aí, porque eu estou envolvido aí 100% na CPI, não é? Mas nós temos uma posição muito clara de que o que temos que mudar no processo da legislação eleitoral é no sentido de ampliar a democracia, de ampliar a participação, de ampliar a diversidade e não de reduzi-la. Deixa eu só responder aqui uma pergunta que já apareceu 3 vezes e eu estou precisando correr para ir me inscrever. Veja, não foram feitas assim novas perguntas para estabelecer as eventuais outras relações entre o reverendo e a primeira-dama. Primeiro, porque a pergunta que eu fiz lá, para saber dele, dessa relação, quando ele dizia a coisa já está na mão da Michele, ele disse que era uma bravata, quer dizer, ele iria mentir com toda certeza. Eu, na hora, não insisti, e outros senadores, eu acho que por outras razões, por esquecimento, não entraram muito nessa questão. Embora eu acho que possa existir, não é, uma espécie de exploração de prestígio. Isso é muito comum no serviço público, esses picaretas que aparecem dizendo que conhecem A, B, tem aproximação com C, enfim, mas realmente poderia ter sido um pouco mais explorado para sabermos se ele tinha outras relações do ponto de vista comercial com a primeira-dama. É isso. Senador, obrigadíssimo. Vai lá correndo, porque eu sei que o senhor deve estar super atrasado aí. Obrigado pela entrevista. Obrigado, um abraço para vocês aí. Abraço. Tchau, tchau, tchau.